Existe algo que você precisa fazer em dezembro, ou sua casa ficará espiritualmente vulnerável durante todo o mês. E a maioria dos católicos não faz isso, não por falta de fé, mas porque ninguém nunca ensinou direito. Hoje, você vai descobrir o que é. Sabe aquela sensação estranha que aparece em dezembro? Aquela inquietação que você não consegue explicar? As brigas que começam do nada, o cansaço que não passa mesmo depois de dormir, os pesadelos que voltam, a angústia que aperta o peito sem motivo. Você pode achar que é estresse de fim de ano, correria das festas, cobrança familiar. Mas Padre Pio sabia a verdade. Dezembro é um mês de guerra espiritual intensa. É quando o céu derrama graças especiais sobre as famílias, mas também é quando o inimigo ataca com mais força, tentando roubar a paz dos lares justamente no mês mais sagrado do ano. E aqui está o que poucos sabem. Existe um objeto na sua casa que tem o poder de bloquear esses ataques. Você provavelmente olha para ele todo dia, mas ele está ali, parado, silencioso, como se estivesse adormecido. Padre Pio revelou como ia acordar esse objeto sagrado e transformá-lo em um escudo espiritual que expulsa trevas, corta inveja, desfaz feitiços e sela sua casa contra qualquer mal. Estou falando da cruz consagrada. Mas atenção, não é qualquer cruz, e não é só pendurar na parede. Padre Pio ensinou um gesto específico, um ritual sagrado que precisa ser feito de uma maneira exata para que a proteção se ative. E se você fizer isso errado, ou não fizer nada, sua casa fica vulnerável. Simples assim. Agora me responda com sinceridade. Você tem uma cruz consagrada na sua casa? E se tem, você sabe usá-la corretamente? Porque a maioria das pessoas tem cruzes em casa, mas nunca ativou o poder espiritual que elas carregam. É como ter um gerador de energia desligado durante um apagão. A solução está ali, mas ninguém ligou na tomada. Fique até o final deste vídeo, porque eu vou te mostrar exatamente o que Padre Pio ensinou. Como escolher a cruz certa, como consagrá-la e, principalmente, o gesto poderoso que você deve fazer em dezembro para selar sua casa contra todo tipo de ataque espiritual. Isso pode mudar completamente o clima do seu lar nos próximos 30 dias. Antes de continuar, faça uma coisa agora. Escreva nos comentários: Padre Pio, proteja minha casa. Não é superstição, é declaração de fé. E compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você sabe que estão sofrendo ataques espirituais, que andam com a casa pesada, que sentem que algo não está certo. Pode ser que este vídeo seja a resposta que elas estavam pedindo a Deus. Agora vamos ao que realmente importa. Por que a cruz consagrada não é um objeto comum? Por que Padre Pio falava dela com tanta reverência, como se fosse uma arma de guerra espiritual? A resposta está no que acontece no momento da consagração. Quando um sacerdote abençoa uma cruz, ele não está apenas fazendo um gesto simbólico ou bonito. Ele está invocando o poder de Deus sobre aquele objeto, transformando-o em um canal de graça, em um portal aberto para a proteção divina. Padre Pio explicava isso de um jeito muito direto. A cruz consagrada não é enfeite, não é decoração, não é algo que você compra só porque é bonito. A cruz consagrada é um sinal vivo. É como se a vitória de Cristo na cruz do Calvário estivesse eternamente gravada naquele objeto. E o inimigo sabe disso, ele sente isso. Por isso, ele odeia tanto a presença de uma cruz consagrada dentro de uma casa. Você já reparou como algumas pessoas evitam olhar para a cruz? Como há quem sinta desconforto perto dela. Padre Pio dizia que isso não é coincidência. Quando há opressão espiritual, quando há influência demoníaca rondando uma pessoa ou um ambiente, a cruz incomoda, ela queima espiritualmente. Ela denuncia a presença das trevas e as obriga a recuar. É por isso que, em casos de possessão, exorcistas sempre usam a cruz consagrada, porque ela carrega uma autoridade que vem do próprio Cristo. Mas aqui está o detalhe, que muita gente não sabe. Nem toda cruz tem esse poder. Uma cruz comprada em qualquer loja, sem bênção, é apenas um símbolo, bonito, talvez, significativo, com certeza, mas sem força espiritual ativa. É como uma espada sem fio, parece uma arma, mas não corta.
Já a cruz consagrada, abençoada por um padre, passa a ser habitada por uma graça especial. Ela se torna um escudo, uma barreira, um alarme espiritual que avisa quando algo errado está tentando entrar. Padre Pio costumava dizer que uma casa sem cruz consagrada é como uma fortaleza sem portão. Qualquer coisa pode entrar. Inveja de vizinho, olho gordo de visita, opressão trazida por objetos contaminados, até mesmo presenças espirituais que se instalam nos cômodos e drenam a paz da família. Mas quando você coloca uma cruz consagrada na entrada, quando você a ergue com fé, você está dizendo espiritualmente: aqui só entra o que vem de Deus. E isso não é misticismo vazio. Isso é guerra espiritual real. Padre Pio viveu isso na pele. Ele foi atacado fisicamente por demônios durante anos. Ele ouvia vozes, sentia pancadas, via figuras horríveis tentando assustá-lo. E sabe o que ele fazia? Segurava a cruz, erguia a cruz, apontava a cruz para as trevas. E elas fugiam, porque a cruz não é um amuleto de sorte. A cruz é o troféu da vitória de Cristo sobre a morte e sobre o inferno. Então, se você ainda não tem uma cruz consagrada em casa, essa é a primeira coisa que você precisa providenciar. Vá até uma igreja, compre ou pegue uma cruz de madeira, metal ou resina. Não importa o material. O que importa é que seja uma representação digna de Cristo crucificado. Depois, peça a um sacerdote para abençoá-la. Explique que você quer que ela seja consagrada para a proteção do seu lar. E quando ele fizer a bênção, aquela cruz deixa de ser um objeto comum. Ela se torna um sacramental, uma extensão da graça de Deus dentro da sua casa. Agora, atenção. Ter a cruz consagrada é o primeiro passo. Mas o que Padre Pio ensinou vai além disso. Ele revelou um gesto específico, um ritual que você deve fazer especialmente no mês de dezembro para ativar completamente a proteção dessa cruz. E é isso que vamos ver agora. Escolha um momento de silêncio. Pode ser de manhã cedo, antes de todo mundo acordar. Pode ser à noite, depois que a casa ficar quieta. O importante é que você esteja sozinho, em paz, sem pressa. Desligue a televisão. Coloque o celular no silencioso. Afaste qualquer distração, porque o que você vai fazer agora é um ato sagrado, e atos sagrados exigem reverência. Pegue sua cruz consagrada com as duas mãos. Sinta o peso dela. Olhe para a imagem de Cristo crucificado. Padre Pio dizia que se você olhar profundamente para a cruz, ela vai olhar de volta para você. Não é uma frase poética, é uma verdade espiritual. Naquele momento, você está diante do maior ato de amor da história. Deus morrendo por você. E essa consciência muda tudo. Aproxime a cruz do peito. Segure-a com firmeza, mas com carinho. E então, faça a oração que Padre Pio ensinava. Não precisa ser longa. Não precisa ser rebuscada. Apenas sincera. Diga assim: Jesus, consagro a Ti a minha casa. Entra, reina, protege e ilumina cada canto deste lar. Expulsa tudo o que não vem de Ti. Aqui, só Tu és Senhor. Quando você pronuncia essas palavras com fé, algo começa a se mover no mundo espiritual. Os anjos se aproximam. A graça de Deus desce como um óleo suave sobre a sua casa. O ambiente muda. Você pode não sentir nada fisicamente, mas tenha certeza, algo profundo está acontecendo. Padre Pio dizia que nesse momento as trevas recuam. Elas não suportam a presença de Cristo sendo invocado com autoridade. Agora vem a parte prática, o gesto concreto. Levante-se e vá até a porta principal da sua casa. Segurando a cruz consagrada, passe-a lentamente sobre a porta, fazendo o sinal da cruz no ar, de cima para baixo, da esquerda para a direita. E enquanto faz isso, diga em voz baixa, mas com convicção: por esta porta só entra o que vem de Deus. Nenhum mal terá passagem aqui. Esse gesto simples é um selo espiritual. É como se você estivesse colocando uma barreira invisível na entrada da sua casa. Padre Pio explicava que a porta é o ponto mais vulnerável de qualquer lar, porque é por onde as pessoas entram e saem, trazendo energias, intenções, palavras. Nem sempre o que entra é bom.
Nem sempre quem visita traz paz. Mas quando você sela a porta com a cruz consagrada, você está dizendo ao mundo espiritual: aqui há proteção ativa. Se quiser, você pode estender esse gesto para as janelas também. Passe a cruz sobre cada janela, selando-as da mesma forma. Depois vá até os quartos, especialmente os quartos das crianças, dos idosos, de quem está doente ou fragilizado. Padre Pio alertava que o inimigo ataca onde há vulnerabilidade. Ele prefere quem está cansado, triste, desanimado. Por isso os quartos são lugares estratégicos. É ali que dormimos, que sonhamos, que nossa alma fica mais exposta. Passe a cruz sobre a cabeceira das camas. Faça o sinal da cruz no ar. E diga uma oração curta, pedindo a proteção dos anjos da guarda sobre cada pessoa que dorme naquela cama. Padre Pio costumava dizer: onde há uma cruz venerada, há um anjo de guarda atento. E isso faz toda a diferença. Os anjos são guerreiros. Eles não dormem. Eles não se distraem. E quando você os invoca através da cruz, eles se posicionam como sentinelas ao redor da sua família. Depois de fazer esse ritual em todos os cômodos principais, volte para o lugar onde você guarda a cruz consagrada. Pode ser na sala, no quarto, na entrada da casa. O importante é que ela fique em um lugar visível, onde você e sua família possam vê-la todos os dias. Porque a cruz não deve ficar escondida. Ela precisa ser vista, lembrada, reverenciada. Cada vez que você olha para ela, você se lembra de que sua casa está sob proteção. Cada vez que passa por ela, você pode fazer um sinal da cruz rápido e dizer mentalmente: Jesus, proteja-nos. Padre Pio ensinava que fazer esse ritual especificamente em dezembro tem um poder ainda maior. Por quê? Porque dezembro é um mês de balanço espiritual. É quando o ano está terminando, quando memórias voltam, quando emoções ficam mais intensas. É tempo de festas, mas também de cobranças, de saudades, de comparações. O inimigo sabe disso. E ele usa essas fragilidades emocionais para causar feridas, plantar desânimos, provocar brigas. Mas a cruz consagrada bloqueia essas investidas. Ela cria um campo de proteção que impede que influências negativas encontrem espaço. E aqui está algo que você precisa saber. Quando você faz esse gesto com fé, 3 coisas acontecem imediatamente no mundo espiritual. A primeira é que a escuridão é expulsa. Tudo o que estava oculto, escondido, rondando sua casa sem que você soubesse, é forçado a sair. Padre Pio dizia que as trevas não suportam a luz da cruz. Elas podem resistir a muitas coisas, mas não à presença viva de Cristo. A segunda coisa que acontece é que a paz volta a reinar. Sabe aquele clima pesado que às vezes paira na casa? Aquela tensão que você sente quando entra em casa, depois de um dia difícil? Aquela sensação de que algo não está certo, mas você não sabe o quê? A cruz consagrada dissolve isso. Ela restaura a harmonia espiritual do ambiente. As pessoas dormem melhor. As brigas diminuem. O diálogo volta a fluir. Porque quando Cristo reina, a paz se estabelece. E a terceira coisa é que a bênção encontra caminho para entrar. Muitas vezes, Deus quer abençoar uma família, mas encontra portas fechadas espiritualmente. Encontra resistências, bloqueios, influências que impedem a graça de fluir. Mas quando você consagra sua casa com a cruz, você está abrindo todas as portas para que a bênção de Deus chegue. Você está dizendo: Senhor, esta casa é tua. Faça aqui a tua vontade. E os testemunhos disso são reais. Há famílias que relataram mudanças profundas depois de fazerem esse ritual. Casais que estavam à beira da separação começaram a se entender novamente. Crianças que tinham pesadelos constantes voltaram a dormir tranquilas. Pessoas que sentiam medo dentro da própria casa passaram a sentir segurança. Adolescentes rebeldes começaram a ficar mais calmos. Doenças que resistiam a tratamentos começaram a melhorar. Não é magia, não é coincidência. É a graça de Deus agindo de forma concreta quando encontra um coração disposto a recebê-la. Padre Pio sempre dizia que Deus não força entrada em nenhum lugar. Ele espera ser convidado.
E quando você ergue a cruz consagrada e faz essa oração de consagração, você está fazendo o convite mais bonito que existe. Senhor, vem morar aqui comigo. E Deus aceita. Ele entra, ele se instala, e onde ele está, o mal não permanece. Mas atenção, fazer o ritual uma vez é poderoso, mas manter a proteção ativa durante todo o mês de dezembro exige algo mais. Padre Pio ensinava 3 práticas diárias simples, mas extremamente eficazes, para fortalecer continuamente esse escudo espiritual ao redor da sua casa. E essas práticas são tão acessíveis que qualquer pessoa pode fazer, mesmo quem tem uma rotina corrida. A primeira prática é esta: antes de sair de casa, faça o sinal da cruz. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas esquece. Você acorda, toma café correndo, pega a bolsa e as chaves e sai. Mas Padre Pio dizia que sair de casa sem fazer o sinal da cruz é como sair desarmado para uma batalha. O sinal da cruz não é um gesto automático, é uma declaração de fé. É você dizendo: eu pertenço a Cristo, eu estou sob sua proteção. O que vier contra mim terá que passar por ele primeiro. Então, a partir de agora, crie esse hábito. Antes de abrir a porta para sair, pare por 2 segundos. Olhe para a cruz consagrada que está na sua casa. Faça o sinal da cruz devagar, com reverência, e diga mentalmente ou em voz baixa: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, proteja-me neste dia. Pronto. Você acabou de ativar uma proteção espiritual que vai com você para onde quer que você vá. A segunda prática é rezar uma Ave Maria diante da cruz todas as manhãs. Padre Pio tinha uma devoção profunda à Virgem Maria. Ele sabia que Maria é a mãe protetora, aquela que intercede, que cobre com seu manto, que espanta o mal com um único olhar. E quando você começa o dia rezando uma Ave Maria diante da cruz consagrada, você está colocando sua família sob a proteção dela. Não precisa ser uma oração longa, apenas a Ave Maria tradicional, rezada com o coração. Pode ser logo ao acordar, antes do café, antes de qualquer coisa. Você se posiciona diante da cruz, faz o sinal da cruz e reza: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E enquanto reza, visualize Maria estendendo seu manto azul sobre sua casa, cobrindo cada pessoa, cada cômodo, cada entrada. Esse gesto simples cria uma blindagem espiritual poderosa. E a terceira prática é talvez a mais transformadora de todas. Todas as noites, antes de dormir, agradeça por 3 bênçãos do dia olhando para a cruz. Padre Pio dizia que a gratidão é uma das armas espirituais mais subestimadas. Porque quando você agradece, você reconhece a presença de Deus na sua vida. E isso atrai mais bênçãos. Você entra num ciclo de graça. Então, todo dia à noite, chegue perto da cruz consagrada, olhe para ela e diga em voz alta ou mentalmente: Jesus, hoje eu agradeço por... E mencione 3 coisas. Pode ser algo grande, como uma cura, uma conquista, um livramento. Ou pode ser algo simples, como um abraço que você recebeu, um almoço gostoso, um dia sem dor. O tamanho da bênção não importa. O que importa é você reconhecer que foi Deus quem te deu aquilo. Quando você faz essas 3 práticas diariamente durante todo o mês de dezembro, você cria um campo de força invisível ao redor da sua casa. É como se você estivesse constantemente reforçando a proteção, renovando a consagração, mantendo as portas abertas para a graça e fechadas para o mal. E isso faz toda a diferença. Porque dezembro, como já dissemos, é um mês espiritualmente intenso. É quando o ano está terminando e muitas pessoas fazem balanços, revisões, julgamentos sobre si mesmas. É quando a família se reúne, e isso pode trazer alegria, mas também pode trazer conflitos antigos à tona. É quando há festas, bebidas, excessos, e tudo isso abre brechas espirituais. É quando há cobranças financeiras, presentes caros, comparações sociais, e isso gera ansiedade, inveja, frustração. Padre Pio sabia que dezembro é um mês onde o inimigo trabalha horas extras.
Ele tenta usar o cansaço acumulado do ano inteiro para derrubar as pessoas logo no final. Ele tenta roubar a alegria do Natal, plantando brigas familiares. Ele tenta contaminar a paz de fim de ano, provocando desânimos, tristezas, saudades dolorosas. Mas quando sua casa está selada com a cruz consagrada, quando você mantém essas 3 práticas diárias, o inimigo bate na porta e não consegue entrar. Ele ronda, mas não encontra brecha. E aqui está o testemunho de Maria, de São Paulo, que nos escreveu há alguns meses. Ela disse: "Eu estava passando por um dezembro terrível. Meu marido tinha perdido o emprego, meus filhos brigavam o tempo todo. Eu não conseguia dormir direito. A casa parecia pesada, opressiva. Então assisti a um vídeo sobre a cruz consagrada. Fiz o ritual exatamente como foi ensinado. No dia seguinte, meu marido conseguiu uma entrevista de emprego. Uma semana depois, meus filhos voltaram a conversar normalmente. E eu, pela primeira vez em meses, dormi a noite toda. Não sei explicar, mas sei que algo mudou. Esse não é um caso isolado. Há dezenas de relatos assim. Pessoas que fizeram o ritual, mantiveram as práticas e viram transformações reais. Porque Deus age. Ele não é um Deus distante, indiferente. Ele é um Pai presente, que responde quando é chamado com fé. E agora eu quero fazer um convite especial para você. Este canal existe para espalhar os ensinamentos de Padre Pio, para levar esperança, fé e proteção espiritual a cada vez mais famílias. Mas para continuarmos esse trabalho, precisamos do seu apoio. Se este vídeo está tocando seu coração, se você sente que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas, deixe seu like agora. Esse gesto simples ajuda o vídeo a alcançar mais gente que está precisando ouvir isso. E se você realmente quer fazer parte dessa missão de espalhar a fé e os ensinamentos do Padre Pio, considere se tornar membro do canal. Quando você se torna membro, você não está apenas apoiando financeiramente. Você está se unindo a uma comunidade de pessoas que acreditam no poder da oração, que buscam proteção espiritual, que querem viver uma fé autêntica. Juntos, somos mais fortes. Juntos, podemos levar essa luz para muito mais lares. Agora, vamos para o fechamento. Recapitulando tudo o que vimos hoje. Padre Pio nos ensinou que dezembro é um mês de batalha espiritual intensa. Mas ele também nos deu as armas para vencer essa batalha. A principal delas é a cruz consagrada. Não uma cruz qualquer, mas uma cruz abençoada por um sacerdote, que carrega a graça de Deus e o poder da vitória de Cristo sobre o mal. E o gesto que você deve fazer é simples, mas poderoso. Segurar a cruz, consagrar sua casa a Jesus, selar as portas e janelas, proteger os quartos. E então, manter 3 práticas diárias. Fazer o sinal da cruz antes de sair de casa, rezar uma Ave Maria diante da cruz todas as manhãs e agradecer por 3 bênçãos todas as noites. Essas práticas criam um escudo espiritual que mantém sua casa protegida durante todo o mês. E agora eu quero que você faça uma declaração de fé. Escreva nos comentários: Jesus, consagro minha casa à tua cruz. Escreva agora com fé, porque eu vou rezar por cada pessoa que escrever isso. E se você conhece alguém que está com a casa pesada, com conflitos, com medo, com opressões, compartilhe este vídeo. Pode ser a mãe, o pai, o irmão, o amigo, o vizinho. Qualquer pessoa que você sente que está precisando dessa mensagem. E para finalizar, receba esta bênção. Que a cruz consagrada de Cristo purifique sua casa, que ela ilumine cada canto escuro, que ela expulse toda sombra, que ela cele toda entrada contra o mal. E que este mês de dezembro seja, para você, um tempo de vitórias espirituais, de graças derramadas, de milagres silenciosos que só Deus sabe fazer. Amém.